Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé e para nós é uma alegria muito grande poder contar com a sua audiência, com a sua interação, sempre acompanhando toda a programação da Rede Brasil de Comunicação e nesta oportunidade juntos, neste encontro semanal, participando do seu programa Fonte de Fé. E como sempre temos como principal propósito extrair lições a partir das Escrituras Sagradas para a edificação da nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nós queremos lhe convidar para ler um texto da Palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, e lermos dos versículos de 1 a 8 e, fundamentados nesta passagem, trazermos uma rápida reflexão sobre Ezequias, um exemplo de confiança em Deus. Acompanhe conosco a leitura do texto sagrado. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Este texto da Palavra de Deus, que de todos nós é bastante conhecido, é o registro feito pelo cronista de uma das grandes experiências vividas por este homem piedoso, cujo nome é mencionado e recebe um destaque especial no capítulo de número 32, a saber, o servo de Deus, o rei chamado Ezequias. E, com certeza, este homem é, entre os monarcas que ascenderam ao trono do Reino do Sul, o Reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, como sendo um dos mais piedosos, onde nós podemos, de sua biografia, extrair tantos pontos negativos, naturalmente, porque a Bíblia não esconde as suas fragilidades, a Bíblia traz de forma imparcial o relato também a respeito das suas fraquezas. No entanto, as suas virtudes superam as suas fragilidades, de modo que de sua vida, de sua biografia, podemos extrair principalmente pontos importantes no sentido positivo. E entre essas características que podemos aqui ressaltar, está em relação à confiança que Ezequias teve em Deus. Por esta razão, tornando-se, portanto, um exemplo de confiança em Deus. Quando nós analisamos a vida deste monarca, primeiramente, apenas a título de lembrança, de introdução, nós encontramos o relato bíblico nos fazendo menção sobre o contexto histórico em que Ezequias ele aparece à luz do Antigo Testamento. Nós não precisamos ler muito para perceber de que Ezequias viveu em um período que podemos denominar de decadente do Reino do Sul. Isso por uma razão muito óbvia, porque se voltarmos ao capítulo de número 28, dos versículos de 1 ao versículo de número 4, principalmente, nós vamos encontrar a informação de que no trono estava um homem chamado Acais, que era o pai de Ezequias. Acais, diferente de outros reis piedosos do Reino do Sul, enveredou pelo caminho de desobediência
de idolatria. De acordo com o próprio texto bíblico, nós encontramos de que ele fez o que se era desagradável, ou o que era desagradável aos olhos do Senhor. Isso está no capítulo 28, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que os seus laços com a idolatria eram tão finos, estava tão envolvido com a idolatria, de que ele a promove de forma institucional, usando recursos a propósito do governo, recursos da própria nação para incentivar a idolatria, conforme está também no próprio capítulo de número 28, o versículo 2 e também o versículo 4. Observe que no versículo 3 do capítulo 28, a respeito de Acais, diz que este homem era tão ímpio que chegou à condição de sacrificar um de seus filhos a uma divindade pagã chamada Moloque, cuja principal forma de adoração, de sacrifício, era apresentar as crianças vivas para que estas fossem mortas naturalmente, como uma forma de ofertar a esta divindade pagã, a esta divindade cananita chamada Moloque. A Bíblia vai dizer de que este homem, em razão disto, recebeu a punição do próprio Deus. Deus precisou pesar a mão sobre Acais, de tal forma que o texto bíblico também, no capítulo 28, diz que em razão desta atitude ou deste comportamento, o reino do sul foi entregue aos seus inimigos, ou seja, às nações que estavam à sua volta, exatamente em razão da pecaminosidade deste homem. No entanto, observe que, apesar de Ezequias conviver dentro deste ambiente, o que era naturalmente hostil, a nação de Judá passará por um momento de restauração. Isso porque Acais morre e, naturalmente, o seu filho Ezequias assume o reinado. Ele é o substituto de seu pai no trono. E todas as expectativas agora estão voltadas como será então o governo a partir de então, a partir da evidência em que Ezequias se torna rei. E diferente do que se imaginava, ao tornar-se rei em Jerusalém, conforme está no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, Ezequias toma um comportamento, uma conduta totalmente diferente de seu pai. Visto que ele entende, e isso aqui traz para nós aquela informação tão importante e precisa, de que o cristão não é fruto do meio. Isso é um comportamento de alguns para justificar as suas falhas, para querer se acomodar a uma realidade em que entende a estes que fazem esta menção de que os seus comportamentos são justificáveis em razão do meio que ele convive. No entanto, Ezequias entendeu de que ele não deveria assim proceder. Apesar da impiedade do seu pai, ele toma a postura de estar no centro da vontade de Deus. O texto do segundo livro dos Reis, capítulo 18, eu não vou ler para ganharmos tempo, em razão de termos a necessidade de caminhar um pouco nesta reflexão, mas se você quiser anotar, capítulo de número 18, principalmente a partir do versículo de número 3, nós perceberemos ao lermos este texto que Ezequias passa a ter atitudes sucessivas que mostram a sua inclinação, o seu desejo de fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor nosso Deus, diferente de seu pai. Observe, portanto, que ele demonstra este desejo. No segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, diz que o interesse dele de servir a Deus era tão forte, tão impactante, de que a sua comunhão, ao se estreitar cada vez mais pertinho de Deus, isso levou a demonstrar uma confiança totalmente em Deus. Eu vou repetir isto. Na medida em que ele se propõe a agradar ao Senhor, viver com uma intimidade estreita com o Deus verdadeiro, Deus de Israel, ele passa a confiar totalmente em Deus. E de maneira incomparável em seus dias, é que o próprio escritor faz menção ao relatar em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 5. E confiar em Deus aqui, no texto destacado, traz a ideia de alguém que está seguro, que está apoiado. É sentir-se apoiado em uma pessoa cuja natureza, cuja a capacidade são poderosas o suficiente
para lhe fazer estar em segurança. É o que seria o desdobramento do significado da palavra confiar ou do verbo confiar à luz das Escrituras. O texto bíblico, portanto, mostra que desde o início da sua jornada, Ezequias, ele demonstrou essa confiança total, plena, sem reservas em Deus. É o que está também no versículo de número 6 do capítulo 18, repito, do segundo livro dos Reis, que você pode anotar e ler com mais tranquilidade para aprofundar o seu conhecimento do texto. Em razão disto, Deus começou a abençoá-lo, Deus começou a fazê-lo prosperar. A nação de Judá passou a ser restaurada, a desfrutar de um momento agradável, um momento diferente do que haviam vivido na liderança de Acais. A própria Bíblia diz que, em razão do agrado de Deus em ver a atitude de Ezequias, diz que a presença de Deus era com ele, segundo Reis 18, versículo 7. Deus fez ele prosperar e ser bem-sucedido em tudo que fazia. Isso está também no capítulo 18 do segundo livro dos Reis, versículo de número 7. Diz que era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Deus fez aquele homem prosperar em razão da sua fidelidade. Aquele homem teve o cuidado, se você voltar os seus olhos, por exemplo, ao capítulo de número 30, ao capítulo de número 31 do segundo livro das Crônicas, você vai perceber de que este homem teve o cuidado de restaurar, não só apenas de demonstrar a sua fidelidade a Deus, mas levar a nação a desfrutar desta atitude. Significa dizer que se Acais utilizava-se da sua influência para conduzir os seus súditos para distante da presença do Senhor, Ezequias utilizou-se da sua influência, do seu poderio, da sua capacidade, dos recursos financeiros daquela nação para promover a adoração genuína a Deus, para fazer com que a nação voltasse ao centro da vontade de Deus. Ele restaurou o templo, diz a Bíblia, restaurou o ministério sacerdotal, o que antes havia sido destituído, perdido a sua importância. Aquele homem começou a chamar o povo para a centralidade da adoração, para o culto monoteísta, adorando única e exclusivamente a Deus, o que já há muito tempo havia se perdido quanto à sensibilidade espiritual. Ele trouxe de volta o sentimento de obediência, de temor, em obedecer, por exemplo, até mesmo às festividades que eram regulares dentro do calendário judaico, por exemplo, a celebração da Páscoa, que era um indicativo, sendo uma das principais festividades que, a propósito, encabeçava, era a primeira das festividades que Deus havia instituído para aquela nação. E ele passa a restaurar, ele passa a trazer o povo para a centralidade da adoração. É o que o texto bíblico apresenta. Mas observe que o capítulo 32 que nós lemos traz para nós uma mudança abrupta dentro da realidade histórica. A despeito da sua conduta, da sua obediência a Deus, a sua fidelidade, o seu serviço, a influência, né, de conduzir aos que estão à sua volta, ou os que estão à sua volta, para o centro da vontade de Deus, este homem passa a ser alvo de oposição. Ele passa a receber investidas dos inimigos que estão à sua volta, em especial uma nação que havia crescido, ascendido como sendo a maior potência de seus dias, que foi a Assíria. Observe como o capítulo 32 inicia, apenas a título de lembrança, visto que nós já lemos esta passagem. O capítulo 32 começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Na medida em que ele demonstrava a sua fidelidade a Deus, isso desagradou naturalmente a nação da Síria, que representa nada mais, nada menos a ação maligna, a ação das trevas contra aqueles que de fato servem a Deus com fidelidade.
Isto significa dizer que todas as vezes que nós nos posicionamos para servir a Deus com alegria, com fidelidade, demonstrando o desejo, não só por palavras, mas sobretudo com atitudes, para agradar ao Senhor nosso Deus, o inimigo das nossas almas, naturalmente, também não ficará satisfeito. É o que também aprendemos ao lermos esta passagem bíblica. E em razão desta oposição que se levanta contra o rei Ezequias, ele toma algumas posturas que são interessantes notar. Primeiro, ele fortalece áreas que eram pendentes ou haviam necessidades de fortalecimento. Ele restaura brechas no muro, ele estabelece um fortalecimento em relação à questão estrutural daquela nação, visto que a intenção, conforme o próprio texto que acabamos de ler, capítulo 32, versículo 1 do segundo livro das Crônicas, a intenção era separar aquela cidade, aquela nação para si. Ou seja, a Assíria queria conquistá-los totalmente, de modo que Ezequias precisou tomar decisões, como mencionei, estruturando, fortalecendo de forma estrutural aquela nação. Mas a despeito da atitude de Ezequias, veja que o inimigo se utiliza de alguns artifícios para persuadir, para impedir, para atrapalhar a restauração espiritual daquela nação. Primeiro, eles cercam a cidade, ou seja, a Assíria cerca a cidade de Jerusalém com o propósito de encurralá-los e envia um mensageiro para trazer palavras negativas para Ezequias. O próprio texto bíblico mostra para nós de que o rei Ezequias passa a ser afrontado, recebendo palavras negativas em razão da sua fidelidade, do desejo que havia demonstrado de servir ao Senhor. E o próprio texto diz que essas palavras negativas surtiram de alguma forma um certo efeito. E eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico, porque no versículo de número 7, nós encontramos algumas exortações ditas ou feitas pelo rei que nos faz empreender, por meio desta expressão ou destas expressões, de que as palavras negativas enviadas, por exemplo, pelo rei da Assíria, através de Rabissaque, que foi o seu mensageiro, observe que Senaqueribe consegue alcançar, atingir o coração de algumas pessoas. Foi por isso que Ezequias teve a necessidade de reunir, versículo de número 6, e falar-lhes ao coração. Veja que a expressão dizendo que Ezequias falou algo para alcançar o coração deles, é porque o coração deles também tinham sido alcançados pelas palavras negativas. E qual era a palavra negativa? Você pode ler o texto paralelo de 2 Reis, capítulo 18 e também capítulo 19. É que o rei mandou enviar, ou seja, enviou a mensagem, melhor dizendo, de que a confiança que Ezequias estava depositando em Deus não traria a possibilidade deles vencerem aquela batalha. E isso começou a persuadir, mexer no emocional, no coração do povo, já que eles também se utilizaram de realidades presentes, dizendo, olha, a nação de Israel, que é o reino do norte, não faz muito tempo também foi destruído pela Assíria. E vocês, naturalmente, também não poderão ser fortes o suficiente para se manterem vivos. Ezequias está persuadindo vocês a confiarem em alguém que não pode trazer resultados. Veja que estavam tentando confrontar a confiança e que dá a entender é que algumas pessoas estavam cedendo. Isso porque o versículo 7, nós encontramos o próprio rei dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Observe, portanto, que Ezequias, ao declarar ou fazer tal declaração, está corrigindo, confrontando, em razão de dizer esforçai-vos. Ora, se você pegar esta expressão na versão Almeida Revista e Atualizada, no lugar de ter esforçai-vos, tem a expressão sejam fortes. Ora, se Ezequias estava dizendo para estes sejam fortes, nenhuma exortação na Bíblia é solta ao ar, sem uma finalidade, sem um propósito. Se Ezequias estava dizendo sejam fortes, é porque alguns estavam já demonstrando fraqueza,
estavam demonstrando fragilidade. E a estes, o rei disse, tornem-se fortes, trabalhem com afinco. Ao dizer, tenham bom ânimo, na versão atualizada diz, sejam corajosos. Veja, se ele disse ao povo que deveria ser corajoso ou serem corajosos, é porque alguns estavam sendo covardes ou se acovardando, sendo tentados a querer fugir da situação, da realidade, a retroceder quanto à atitude de servirem a Deus com alegria. Quando Ezequias disse, não tenham medo, ora, e vocês sabem que o medo é a perturbação angustiosa do ânimo, em consequência de um risco, um mal que é visível, que está bem perto de acontecer. É algo real, não é algo imaginário necessariamente. Mas observe que o rei ainda diz para eles, não se assustem. A versão atualizada usa essa expressão. E qual é o motivo? Parece que Ezequias talvez esteja equivocado em relação a dizer que eles não deveriam ter esse tipo de comportamento. E aqui está o ponto crucial da razão pela qual Ezequias é um exemplo de confiança. E com estas pontuações queremos concluir esta reflexão. É que antes que alguém perguntasse o motivo, Ezequias o dá, pelo qual ele confiava tanto em Deus. Quando ele diz, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nas nossas guerras. E antes disso, ele disse no finalzinho do versículo 7, porque há um maior conosco do que com ele. Ezequias se reporta a duas características principais pelas quais Deus é digno de confiança e é por isso que Ezequias confiava tanto nele. Primeiro, Ezequias faz menção da grandiosidade, há um maior conosco. Ora, ele é maior do que Senaqueribe, ele é maior do que o exército inimigo, ele é maior do que o poder bélico da Assíria, ele é maior. Há um maior conosco do que com ele. Em segundo e último lugar, para concluirmos, é que além deste Deus ser maior e ele é digno de confiança, já que isto aponta para a sua grandeza, ele é um Deus pessoal. Ezequias disse, está conosco, para guerrear as nossas guerras. Observe que o fato de Ezequias entender a grandiosidade de Deus e a pessoalidade do Senhor, ou seja, é um Deus perto, é um Deus próximo, fez com que este tivesse a capacidade de, em meio às circunstâncias adversas, confiar em Deus. Por isto, ele é também um exemplo para nós de confiança. De modo que se você, a semelhança de Ezequias, a semelhança do povo, esteja enfrentando dificuldades que fogem do seu controle, lembre-se, através da palavra, que o seu Deus é maior e ele está com você. Ele prometeu no Salmo 91, estarei com ele na angústia. E é este Deus que está bem pertinho de você nesse momento. E por esta razão, nós faremos uma oração a este Deus bem pessoal, pedindo da sua graça e a sua misericórdia sobre nós, para que ele continue guerreando as nossas guerras e assim como aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá, de forma específica e descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, você também possa descansar confiando em Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por tua graça, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Te agradecemos pela tua palavra que nos motiva, que provoca a confiarmos ainda mais em ti, em meio às circunstâncias adversas que eventualmente estejamos enfrentando ou venhamos a enfrentar. Abençoa cada um dos teus filhos que tem depositado a confiança em ti e aqueles cuja confiança está fragilizada, Senhor, possam descansar através desta palavra, confiando firmemente em ti, crendo no teu poder e na tua grandeza. Assim te pedimos e já te agradecemos pela grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Está finalizando o seu programa Fonte de Fé. Nós agradecemos pela sua audiência, pela sua participação, mas não saia daí, continue sendo abençoado com a programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.